Tava num desfile, numa parada que a gente fazia em Balneário Camboriú com ele. O Beto no cavalo, andando normal. Aí ele desceu do cavalo, entrou na limusine lá com o motorista, zoom. Pô, o Beto foi embora, largou o desfile. Acho que é o sol quente, né? Passou mal e tudo. Aí de madrugada eu só recebo uma ligação, só no telefone do hotel. Dedé no outro quarto me ligando, banana. Eu falei, o quê? Beto morreu. Beto Carreiro, ele foi uma das personalidades mais conhecidas e marcantes do Brasil no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. O seu parque é até hoje uma referência quando o assunto é entretenimento de alta qualidade. Infelizmente, em 2008, a vida do empresário terminou, deixando vários fãs e amigos, familiares, causando uma lacuna até mesmo no entretenimento na TV brasileira, já que ele era figurinha carimbada em diversos programas. Porém, o que surpreende mesmo é quando você descobre o motivo que teria sido então a causa da morte do cowboy e saber que ele poderia, na verdade, ter vivido muito mais. Nesse vídeo, a gente vai entender a verdade por trás da morte do Beto Carreiro. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Pessoal, inicialmente um recadinho aqui do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, então caso você tenha menos, por favor, pule esse anúncio já para a minutagem que vai aparecer aqui na tela, tá bom? Lá você tem diversos jogos para você poder se divertir, se entreter. Você pode também conseguir ganhar algum dinheiro jogando, só lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder, tá bom? Então tenha responsabilidade ao jogar. Pessoal, hoje a gente vai jogar um game novo da plataforma que se chama Crash Neymar Jr. Esse jogo tem como base o mesmo princípio do Crash tradicional que vocês já conhecem. Só que é a vez dele, do menino Ney. Ele chuta a bola e você tem que retirar o seu valor antes de crashar. Quanto mais tempo você esperar, maior vai ser o seu multiplicador. Mas é claro que quanto mais tempo também, a chance de crashar é maior. Bom, vamos começar então. A gente está com uma banca aqui de 7.147. Eu vou colocar 1.600, tá? E vamos lá, menino Ney. Confio que vai dar bom pra gente, hein? Vamos esperar um pouquinho então, se dobrar eu já vou tirar. Aí ó, sabia que o menino Ney não ia decepcionar a gente, retiramos então em 2.12 e olha só a nossa banca como que ficou aí ó, com 8.939. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix, e o depósito mínimo na plataforma aí é de R$20. A Blaze também conta com suporte para que você possa tirar as suas dúvidas. É só descer até na aba que está escrito suporte ao vivo e mandar sua pergunta, caso você tenha alguma. Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar sua conta, usa o nosso código aqui no canal chamado Não Adivinho. Beto Carreiro, e a sua marca é até hoje um verdadeiro sucesso. E todo esse sucesso começou lá em 1937, com o nascimento de João Batista Sérgio Murad, em São José do Rio Preto, no dia 9 de setembro. O João, ele nasceu numa família bem humilde, ele cresceu numa fazenda, em que seu pai trabalhava como empregado. Acredito eu que essa ligação aí com a natureza acabou influenciando na sua escolha de carreira, já que ele sonhava em ser como o personagem Zorro. E primeiro era ser o Zorro. Sempre achei o Zorro maravilhoso e procurei imitar muito o Zorro no começo, mas depois adquiri a personalidade própria e aí a gente segue a vida. Mas a pergunta é, como João Batista passou a ser chamado de Beto Carreiro? Tudo veio de seu pai, o Alexandre Murad, que tinha o apelido de Alexandre Carreiro, por ele guiar um carro de boi que transportava pessoas e cargas. E por isso o João passou a ser chamado então de João Carreiro, em referência ao seu pai. Só que depois de anos, ele mesmo resolveu trocar, porque existia um cantor com o mesmo nome. Então daí surgiu o Beto Carreiro. Convenhamos, ficou bem melhor, Me telefonou, mas João Carreiro já tem, sou eu, sou cantor, etc. João Carreiro, famoso. E aí, então... Aí eu já mudei para Beto Carreiro e ficou Beto Carreiro até hoje. Uma espécie de Zorro, uma espécie assim de um cowboy brasileiro. O empresário sempre foi comunicativo e em 1955 ele tentou ser cantor na sua cidade natal, mas não deu muito certo, Só que ele não ia desistir da vida artística, acabou lançando então um programa próprio na rádio chamado aí de Programa do Beto Carreiro. Nesse seu programa tinha ali uma pegada mais humorística, Ele contava com músicas sertanejas também. Na época até tinha a participação do irmão de Dedé Santana no programa, o Dino Santana. Em 1958 saiu da rádio
rádio e foi trabalhar no jornal Folha de São Paulo como corretor de anúncios. Quando ele saiu do jornal, quis começar uma agência e começou então numa sociedade, porém não durou muito também essa parceria, só que como eu falei, né, o cara ele queria dar certo na vida. E aí o Beto ele não desistiu do seu próprio negócio e fundou então seu primeiro empreendimento de sucesso. O jornal Noticiário da Moda. Era nos anos 70, né, e Beto dominava nessa sua área e conseguindo diversos negócios. O seu foco era na área de publicidade. Porém, mesmo assim, ele tirava um tempo para trabalhar como agente de alguns artistas. Após alguns anos, né, ele usou a sua criatividade criando o personagem Beto Carreiro Vaqueiro, que nada mais era do que um personagem que tinha amor pelos animais e que protegia e defendia os oprimidos, né? E isso o levaria a outro patamar mais à frente. Ele decidiu criar o seu grupo montando um circo, indo de cidade em cidade com a sua apresentação Beto Carreiro, um cowboy tipicamente brasileiro. Nessa época que fez ali networks importantes, né, e se tornou conhecido de famosos como Silvio Santos, Xuxa e o Carlos Alberto. Beto Carreiro, lá em Santa Catarina, e esse é o cavalo mais inteligente do mundo. Como inteligente? Eu tô vendo, ele é muito bonito. Ele faz contas, ele é um cavalo muito inteligente, né, Faísca? Não, eu tô... Com o início da fama surgiram as oportunidades maiores. Chegou a ter um programa na Rede Record com Renato Aragão e Dedé Santana chamado de Os Insociáveis, que depois foi para Globo e se tornou o famoso Os Trapalhões, com o Beto como produtor. Beto Carreiro World. Desde que Beto Carreiro era conhecido como João, ele já era fã de parques de diversão, tanto que ele fazia de tudo para conseguir ingressos para algum, né? Desde ajudar a montar os parques na região em que ele morava, até a vender doce na porta para conseguir o dinheiro para comprar um ingresso. O tempo passou, né, e o Beto, já como um empresário famoso, acabou indo viajar para Disney junto com Renato Aragão. Lá ele ficou hipnotizado com os parques temáticos e acreditava que o Brasil poderia ter algo parecido, e assim ele começou a mentalizar o que poderia fazer. No caso, ele queria um parque que também fosse um lugar turístico, e o parque deveria ser a base desse destino. Como quase todo um empreendedor, Beto ele não teve aquele apoio das pessoas próximas. Todo mundo achava que ele era meio maluco, né, querer construir uma Disney aqui no Brasil. Porém, ele não ligou muito para isso e foi atrás do que ele queria, decidindo colocar em prática o plano no estado de Santa Catarina, na cidade de Penha, que na época tinha só 8.000 habitantes. O Beto começou a comprar terras, mas sem falar o motivo, já que ele achava que poderia inflacionar o preço da região se soubessem que um parque seria construído ali. Mas por que logo essa cidade, né? O que aparentemente ela tinha a oferecer, né? Já que era uma cidade pequena? Muita gente não concordou com a decisão, mas o clima bom, a população receptiva e a localização que era próxima de cidades boas economicamente, como Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú e Itajaí, além de estar a 8 quilômetros do aeroporto de Navegantes, fizeram com que o Beto acreditasse na capacidade dessa cidade. Lá não tinha nada para o lazer, além da praia, né? E como se tornaria um lugar turístico? O Beto focou em divulgar lugares da cidade e de regiões próximas, e para isso ele fez uma parceria com a Santur, que é o órgão oficial de turismo do estado, né? E com prefeituras também de várias cidades. Ele ajudou a tornar populares lugares ali e eventos como, por exemplo, a Oktoberfest, a peregrinação religiosa de Santa Paulina em Nova Trento e até mesmo Balneário Camboriú, que na época nem era tão famosa quanto hoje. O parque foi inaugurado no dia 28 de dezembro de 1991, com apenas a roda gigante e o show do Beto Carreiro. A estratégia deu certo, o parque foi crescendo e ganhando novas atrações ano a ano, né? E com mais aí de 120 milhões investidos, Beto Carreiro World se tornou o quinto maior parque temático do mundo e o maior da América Latina, além de contar com mais de 10 milhões de visitantes desde o início. Já Beto ficou conhecido não só como artista, mas também como apresentador, músico sertanejo, locutor de rodeios, agente de talentos, publicitário e empresário, enfim, cara, o cara era um fenômeno. Além da fama e pela apresentação de cowboy, né? Quem não, quando se fala de Beto Carreiro, não vem na mente já ele com um cavalo ali, né? Como é que chama? Empinando o cavalo, isso? Empinando o cavalo com aquele chicotinho. Pô, isso aí é nostálgico demais. A verdade sobre a sua morte.
Depois de realizar um sonho gigantesco e praticamente conseguir alcançar tudo o que ele queria, o Beto Carreiro acabou morrendo no dia 1 de fevereiro de 2008. Só quem viveu esse seu auge sabe o quanto ele aparecia com frequência na TV. Ele já estava ali com 70 anos, né, e faleceu enquanto estava no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O Beto passou por uma cirurgia cardíaca para correção de uma endocardite infecciosa, mas sofreu choque cardiogênico durante a cirurgia e morreu. O seu sepultamento foi no cemitério municipal de Penha. Bom, que Beto morreu após esses acontecimentos, muita gente já sabe, mas você sabe o porquê ele precisou passar por essa cirurgia? O que aconteceu é que, aparentemente, o Beto teria passado mal enquanto ele estava em um cavalo durante uma carreata que ele fazia na cidade de Balneário Camboriú. E depois disso, que aconteceu então a fatalidade. Depois da morte é que descobriram o motivo. O Beto teria feito uma ponte de safena cerca de 6 meses antes daquele dia, e por isso ele não poderia andar a cavalo por 2 anos. Só que como ele gostava muito do que fazia, e teimoso que só, decidiu burlar as orientações andando a cavalo bem antes do prazo. Enquanto ele estava no cavalo, a ponte que fez acabou sendo desfeita e por isso precisou passar pela tal cirurgia cardíaca, onde o médico ele tentaria refazer a ponte que foi rompida, mas o próprio avisou que o Beto poderia nem voltar da cirurgia, e infelizmente foi o que aconteceu. O Bananinha, que era do Comando Maluco, uma das criações de Beto, que contou aí esses detalhes sobre a morte dele. Tava num desfile, numa parada que a gente fazia em Balneário Camboriú com ele. O Beto no cavalo, andando normal. Aí eu lembro que o Beto olhou assim pra mim, assim, olhou pra trás assim, fez assim, Aí, de cara fechada, eu desci, aí ele mandando eu subir no Faísca, pra terminar a carreata. Aí eu subi, ele entrou aí ele desceu do cavalo, entrou na limusine lá com o motorista, zoom. Pô, o Beto foi embora, largou o desfile, acho que é o sol quente, passou mal e tudo. Aí de madrugada eu só recebo uma ligação, só no telefone do hotel, Dedé no outro quarto me ligando, Banana. Eu falei, o quê? Beto morreu. Como? Acabamos de me ligar aqui do parque. Eu falei, o quê? Morreu. Como assim do quê? Aí depois que a gente foi saber. 6 meses antes, ele tinha feito uma ponte de safena e não podia andar a cavalo por 2 anos. Nossa, cara. E ele era teimoso, naquele dia ele andou... O legado de Beto Carreiro. Apesar do triste fato da sua morte, Beto Carreiro deixou um legado gigantesco, já que ele fez tanto pelo desenvolvimento de Santa Catarina, além do parque, que continua fazendo um enorme sucesso. Eu, por exemplo, ainda não fui lá, mas morro de vontade de ir. Falam que é muito bom mesmo. Fora os artistas que ele ajudou a lançar e o entretenimento que ele nos proporcionou durante anos. E é claro que deixou ainda o Instituto Beto Carreiro, criado em 2003, destinado a promover projetos de responsabilidade social. Bom, ainda na mesma pegada, eu vou deixar recomendado aqui um outro vídeo sobre um outro ícone da TV que acabou nos deixando também, a verdade aí sobre a morte de Shaolin. Vocês lembram dele? Vou deixar recomendado aqui no final do vídeo, ok? Até o próximo. Tchau!